Brasil, né, representa um manancial, né, de complementos, de potencialidades de recuperação do Império Português? Quer dizer, o que Portugal tem que outras potências não têm? Né? Essas colônias. Essas colônias, então, né, esse Brasil, essa América portuguesa, é só de Portugal. Da parte dos estadistas portugueses, então, a concepção de que unindo Brasil e Portugal, o Império tem chances de se recuperar, embora existam também outras colônias, embora existam outros territórios espalhados por outras partes do mundo, né, desde o final do século XVII, o Império Português é sobretudo um império ocidental. O Brasil é a parte mais importante dessas colônias, já desde o final do século XVII, de vez com a descoberta do ouro no começo do século XVIII. Na verdade, a descoberta também no final do século XVII, mas o desenvolvimento da exploração aurífera, como vimos, é no começo do século XVIII. Então, da parte dos estadistas portugueses, pessoal, né, torna-se operativo, torna-se funcional pensar em um Brasil. O que seria um Brasil? O que seria o Brasil? Seria o conjunto das colônias portuguesas da América, que desempenhariam em conjunto uma função complementar à metrópole, né, formando então essa possibilidade, ou levando a essa possibilidade de recuperação do Império Português. Mas afinal de contas, isso não era uma única colônia? Não. Em diversos momentos entre os séculos XVII e XVIII, há inclusive uma divisão desses territórios em dois estados. O estado do Brasil e o estado do Maranhão. Depois o estado do Maranhão é Grão-Pará, depois Grão-Pará e Maranhão. Tem duas divisões administrativas em vários momentos dessa história de 2 séculos. Para além dessa divisão administrativa, a realidade, o cotidiano das pessoas, o cotidiano da economia, né, as trocas, a circulação de bens, a circulação de pessoas, né, na prática impossibilitava a concepção de uma única colônia. Partes dessa colônia pouco ou nada se encontravam, não se tocavam. Era uma espécie de um arquipélago de regiões coloniais. Né? Nós podemos dizer, não, mas hoje em dia também é mais ou menos assim, né? Então, quantos de vocês já foram para o Rio de Janeiro ou para Minas Gerais, uma parte aí da classe? Quantos de vocês já foram para Rondônia ou para Roraima? Ah, não, quase ninguém. Curiosidade, alguém já foi para Rondônia aqui? Não? Ó, ninguémzinho. Ninguém? Roraima, ok. A Cristiane já foi para Roraima. Rondônia, ninguém. Né? Ah, então Rondônia não faz parte do mesmo país que nós? Claro que faz. Né? Se tiver um massacre de trabalhadores rurais em Rondônia, a gente vai ficar indignado. Né? As coisas que se passam em Rondônia nos dizem respeito, de forma especial, porque nós reconhecemos Rondônia, Roraima, qualquer parte do Brasil como parte de uma mesma unidade nacional da qual nós fazemos parte. Né? Muito bem, só que no final do século XVI, né, o que acontecesse na Amazônia, né, não necessariamente teria qualquer impacto sobre a vida dos habitantes de São Paulo. Né? Hoje tem impacto, obviamente. Vejam que a coisa mudou. Mudou, portanto, a natureza do nosso pertencimento a essa coletividade. Né? A maior parte do tempo, a maior parte dos fenômenos que se observam, então, na história dessa colonização portuguesa da América, nos mostra uma não conexão entre partes. Nem diríamos um isolamento entre as partes, porque o isolamento pressupõe a adequação da integração. Quando você diz que algo está isolado, isso já denota uma ideia, uma ideia negativa, que deveria ser diferente. Simplesmente são partes que não estão diretamente articuladas. A articulação entre essas partes se dá na metrópole, se dá pelo pertencimento dos súditos do rei a um mesmo rei. Se deve ao fato de todos serem oficialmente católicos. É, portanto, a política monárquica e é, portanto, a religião, né, que conferem uma ideia de unidade ao Império Português, que não é uma ideia de unidade exclusiva do Brasil. No entanto, repito, nesse século XVIII, da parte dos estadistas portugueses, constrói-se a imagem
das colônias como uma única coisa, esse Brasil. Isso foi analisado também por uma outra professora aqui da casa, a Iris Cantor, no plano das narrativas historiográficas do século XVIII. A ideia de uma história do Brasil, então, que no século XVIII é parte de uma história geral de Portugal, mas é uma história com alguma autonomia, né? Isso indica, então, que no século XVIII há uma ideia de Brasil como uma unidade, mas é uma unidade perfeitamente integrada ao conjunto de Portugal. Não é uma unidade com qualquer pretensão à separação. Muito significativamente, embora eu vá discutir isso mais para frente, já posso adiantar, né, quando os inconfidentes de Minas Gerais planejam o seu levante, né, eles não o fazem em nome do Brasil. Não tinha Brasil pelo qual se lutar. Eles fazem em nome de Minas Gerais, porque a capitania das Minas representa o universo territorial da ação possível daqueles homens. Por que eles vão se importar com o Maranhão? Mas o que Minas Gerais tem a ver com o Maranhão? Faz parte do mesmo império, né? Tem a mesma monarquia, tudo bem, são todos católicos e para por aí. Quando surge a contestação, isso já avançado o século XVIII, mesmo formas inovadoras de contestação, essa contestação não é capaz de superar os limites regionais, porque esse Brasil dos reformistas continuava a ser um arquipélago de ilhas separadas. É só no século XIX, então, que surge uma ideia de Brasil como aspiração a uma independência. É a tal da independência do Brasil, né? Que é a criação de uma ideia. Ah, mas o Brasil já existia anteriormente como uma ideia. Ok, mas não é uma ideia capaz de conduzir ninguém ao anseio de uma separação de Portugal. Não é uma ideia atrasada, não é uma ideia bloqueada, é uma ideia historicamente lógica, porque ainda não tinham sido dadas condições para a concepção de que o Brasil deveria ser algo separado de Portugal. É um outro Brasil, são outros Brasis que existem, portanto, até esse século XVIII, avançando o século XVIII. Tá claro isso, pessoal? Então, quando eu digo, olha, Brasil colônia é uma expressão que enseja anacronismo, eu não estou dizendo que não exista Brasil na colônia, mas não é o Brasil a que a imensa maioria dos brasileiros hoje em dia se refere quando usa a palavra, inclusive quando usa a palavra acompanhada dessa outra palavra, colônia. O problema do emprego dessa expressão, então, é que frequentemente ele induz a uma associação direta e natural entre colônia e nação, quando na colônia o Brasil e os Brasis queriam dizer outra coisa. Olha aí, ó, eu separei 3 imagens de autoria desse grande pintor brasileiro do século XIX. Olha lá, esse grande pintor brasileiro, natural de Santa Catarina, Vitor Meirelles. O Vitor Meirelles é responsável por algumas imagens clássicas a associarem o Brasil nacional com a colônia e os seus muitos significados de Brasil, né? O Vitor Meirelles dominava, enfim, as regras do bom pintar estabelecidas por esse século XIX. Ele pintava de modo convencional. Isso não é demérito, pelo contrário, é mérito. Ele dominava as convenções, né? Era um grande pintor. Então, olha lá, o que nós temos? Nós temos aí os portugueses erguendo, então, uma cruz, né? Nós temos, então, os padres, né, em posição de reverência à cruz. Nós temos que toda a comunidade aí reunida forma um círculo. Nós temos os religiosos, nós temos, então, aqui os militares, que são navegadores, que são comerciantes. Nós temos um imenso séquito de nativos, né, que está disposto, esse séquito, né, num círculo. Vejam como há aí uma imagem de nação brasileira, da coletividade brasileira. A religião, a empresa comercial, né, e a terra
estão se fundindo e estão compondo um todo harmônico. Claro, porque as populações indígenas, elas estão reconhecendo que algo de relevante, algo de superior está acontecendo nesse momento, né? Estão reconhecendo, né, a revelação mística da divindade, olha aí, né? Tem uns aqui no canto meio assustados, estão comentando, nossa, o que é isso? Olha lá no canto inferior direito, olha lá, né? Mas são todos reverentes, estão todos reconhecendo então, né, a cristandade, estão todos reconhecendo a superioridade europeia, estão todos integrando o que surge daí. Você junta então essa expansão europeia, você junta então a terra, as populações nativas, né, e põe a argamassa da religião, está nascendo o Brasil. É uma típica representação do século XIX, que no plano artístico, no plano historiográfico, num plano cultural mais amplo, né, veiculou uma ideia de que o Brasil começou a ser formado com a chegada dos portugueses e que, obviamente, o Brasil era, sobretudo, um país de ascendência europeia, era um país civilizado, porque era um país branco, né, e era um país que foi se formando, submetendo essas criaturas inferiores, né? Uma versão ideologizada da nossa história, uma versão historicamente reconhecida da nossa história. Olha aqui a Batalha de Guararapes, de 1879, também do Vitor Meirelles, né? O que a Batalha de Guararapes representa aqui, né? É uma batalha decisiva da derrota dos holandeses, que foram, então, definitivamente expulsos do Nordeste do Brasil em 1654. Né? A Batalha dos Guararapes, de fato, reuniu, né, forças comandadas por portugueses, brancos de ascendência europeia, também por portugueses negros, livres, e também por nativos, também eles portugueses. As figuras clássicas, então, dessa operação de suposta comunhão de três raças, né, nessa Batalha dos Guararapes, em toda essa empreitada de reconquista do Nordeste açucareiro para Portugal, né, são André Vidal de Negreiros, né, João Fernandes Vieira, portugueses os dois, Felipe Camarão, indígena, e Henrique Dias, um negro, né? Todos eles participando então dessa lógica societária portuguesa. Conclusão, o Brasil estava se formando a partir da junção dos esforços de índios, de negros e de brancos. Uma versão também fortemente ideologizada dessa história do Brasil, atribuindo à colônia, né, o caráter de portadora do Brasil nacional em gestação. Olha aí a Moema do Vitor Meirelles. Isso é um quadro aqui do Museu de Arte de São Paulo, né? Um quadro belíssimo, aliás, como os outros demais, né? A Moema aqui é uma personagem do poema do Diogo Álvares, do Santa Rita Durão, desculpem, o Caramuru, né, que narra a suposta epopeia do Diogo Álvares, um dos primeiros portugueses a habitar o Brasil. A Moema aqui, ela representa então, né, um elemento nativo de constituição dessa nacionalidade brasileira. No entanto, é um elemento nativo de inferioridade cultural em relação ao português. Porque a Moema era uma das índias apaixonadas pelo Diogo Álvares. Obviamente, ele não podia corresponder a todas elas, porque como um bom português, como um bom cristão, ele era monogâmico, né? Ele se casa apenas com a Paraguaçu, que lá na Europa, então, com o casamento deles na Europa, se torna Catarina, né? O índio se europeiza e com isso ele se submete aos padrões de superioridade europeus. Essa imagem do índio, então, como um elemento constitutivo da nacionalidade brasileira, é típica do romantismo literário, desse romantismo pictórico também do século XIX. Ela paira na cabeça de muita gente,
faz parte de algo que nós poderíamos chamar, com algum grau de imprecisão, de uma cultura histórica brasileira, né? Vocês vejam, então, por isso que eu estou mostrando essas imagens, que são muitas as formas de associarmos colônia com nação, ou de confundirmos por completo as duas coisas, ou pelo menos de concebermos que a colônia estava efetivamente preparando o advento da nação. Mas as coisas não se deram desse modo. Estamos diante, então, de versões da história da colonização que podem e devem ser criticadas por um trabalho de tipo conceitual, por um esboço de uma história dessas identidades coletivas, enfim, por mecanismos de crítica histórica. Tudo bem, pessoal? Sim? Uma última palavrinha, eu não queria deixar passar isso batido, né? Sim, muito fácil, se é que isso é fácil, mas acho que é fácil, muito fácil explicar isso, então, para uma seleta audiência, como a formada por vocês, né? Legal. Como é que eu vou explicar isso numa quinta série? Né? Vocês coloquem lá na condição de professores. Como é que eu vou explicar isso num colegial? Né? No colegial é difícil explicar qualquer coisa, né? Por características próprias do desenvolvimento, ou enfim, ou da estagnação do desenvolvimento humano, né? Dessa faixa etária. Como quer que seja, um professor precisa honrar o seu salário e a sua responsabilidade, né? O professor tem, no meu entender, sempre, desculpem a metáfora religiosa, não é a intenção veicular um pensamento de tipo religioso, mas tem uma tarefa sagrada, né, embutida no ofício do professor. A gente tem que tratar o conhecimento da melhor forma que a gente puder. A gente precisa passar esse conhecimento, a gente tem que ensinar as pessoas a pensar, a gente tem que ensinar as pessoas, enfim, a produzir conhecimento, né, a achar o próprio caminho, não é assim? É assim que eu entendo a responsabilidade de um professor. Beleza, como é que então a gente vai tratar esse negócio de que Brasil não era Brasil no século XVI, tinham vários Brasis, tinha a terra dos papagaios, no século XVII Brasil é América, mas também pode ser Brasil e também pode ser terra de Santa Cruz. Como é que a gente vai tratar isso então em níveis mais elementares, né, da formação intelectual, né? Olha, já faremos um grande avanço se não partirmos dos pressupostos equivocados. Eu pergunto a vocês, uma criança, um bebê nasce achando que o Brasil existia no século XVI? Bom, um bebê não nasce sabendo lá muita coisa, salvo onde que é o peito da mãe, né? Onde que ele vai saciar a fome dele, legal. Tem coisas de desenvolvimento biológico e tem todo o conteúdo cultural que a sociedade despeja nas crianças desde cedo, não é assim? O que a gente passa, o que a gente mostra, o que a escola cria, o que a família propicia, a sociedade, né? Então a sociedade despeja, né, uma carga cultural o tempo todo em cima do ser humano em desenvolvimento. Em algum momento, então, a criança aprende, entre aspas, que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil e que o Brasil, portanto, começou em 1500, não é? Alguém disse isso para a criança. Ah, não, mas sabe o que é? É que na escola onde estuda lá o meu filho, a minha filha, pô, eles ensinam assim. Tudo bem, aí a gente começa então a falar de problemas realmente relevantes, não é? Por que tem que ser assim? Não dá para a gente explicar minimamente, então, que os portugueses chegam na América por volta de 1500, que já existiam populações nativas aqui, né? Que não existia um país, que não existia uma bandeira, que as pessoas não falavam a mesma língua e que isso faz parte do que na escola passaremos a chamar de História de Portugal. Falei algo de difícil compreensão nessa última frase? Vamos aprender então História de Portugal, pessoal. História de Portugal, 1500, Cabral chega a umas terras assim, com tais características, Em 1822 acontece algo muito importante, né? Aquela América que fazia parte do Império Português, né, onde existiam portugueses de diversos tipos, onde existia exploração do trabalho africano, né, de origem africana,
onde ainda existiam populações indígenas remanescentes dos primeiros tempos da conquista da América pelos portugueses e tal. Pessoas decidem que é hora de formar um país. Surge então um país chamado Brasil, né? O seu primeiro estado, com a sua primeira organização política. E eis que portugueses, então, que se chamavam portugueses e que se tratavam por portugueses, passam a se tratar por brasileiros, porque eles precisavam se distinguir, eles não podiam se confundir com uma outra parte desse mesmo império, da qual eles estavam se separando, e que por se chamar Portugal, se identificava com indivíduos portugueses. Então, portugueses se tornam brasileiros. Os primeiros brasileiros, né, não foram, obviamente, os homens que chegaram aqui, homens, mulheres, ou enfim, seja lá o que fossem essas criaturas, há 20 mil anos atrás e que deixaram resquícios no atual estado do Piauí. Não eram brasileiros, obviamente. Os brasileiros surgem em 1822. Estou falando algum bicho de sete cabeças? Tem que encarar esse desafio, pessoal, né? A gente mastiga, 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 simplifica, distorce, comete equívocos, mas pelo menos, se a gente estiver direcionando, né, a cabeça das pessoas para um pensamento histórico, estaremos plenamente cumprindo com as nossas obrigações de professores de história. Acho que é isso.